Nas ruas de pedra da cidade, os sulcos abertos pelas rodas de carroça guardavam a água da manhã. O cheiro de farinha quente saía pelas frinchas das padarias. Nas Termopolia, os balcões de rua onde se servia comida aos que não tinham cozinha em casa, o vinho já estava aquecido nas ânforas de barro. As crianças corriam entre as pernas dos adultos no mercado. Um candidato político havia mandado pintar seu nome na parede do vizinho, sem pedir licença. O sol de agosto batia nas pedras brancas do fórum e o Vesúvio, lá atrás, era apenas uma sombra verde no horizonte. Era uma manhã igual a todas as outras, mas havia sinais. Havia dias que os poços não enchiam direito. A água da baía, que deveria ser fria, estava morna ao toque. Os animais, cavalos, cães, os pássaros que ninham nas cornijas das domos, estavam inquietos de um modo que os homens não sabiam nomear. Havia tremores, pequenos, quase imperceptíveis, que percorriam o chão como um suspiro. Ninguém os leu como advertência. Naquela região da Campânia, ao sul da Itália, a terra sempre tremeu. Era uma terra viva. Era por isso que ela era tão fértil. O Vesúvio não era temido, era amado. Suas encostas enriquecidas por milênios de cinzas vulcânicas produziam o vinum pompeianum, um vinho exportado para Roma, para Cartago, para Alexandria. A montanha os alimentava. A montanha os tornava ricos. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma criança em Pompeia tinha qualquer memória, nem mesmo mitológica, de que ela podia matar. A última grande erupção do Vesúvio havia ocorrido há mais de 4.000 anos. Então, no verão do ano 79 da Era Comum, a montanha acordou. Pompeia não era uma aldeia. Era uma cidade de 20 a 25 mil habitantes, encravada numa das regiões mais prósperas do Império Romano. Fundada pelos Oscos por volta do século VII antes da Era Comum, ela havia passado pelas mãos dos Sanitas, dos gregos e, por fim, dos romanos, que a transformaram numa das cidades comerciais mais movimentadas da Campânia. Suas ruas de paralelepípedo conectavam palácios a tavernas, anfiteatro a fórum, termas a bordéis. Ali, a escrava Fortunata servia vinho enquanto seu senhor dormia. Ali, crianças desenhavam gladiadores no reboco úmido das paredes. Ali, os ricos tinham jardins internos com fontes e afrescos, e os pobres dormiam em quartos, sem janela, sobre as lojas onde trabalhavam. Era uma cidade escandalosamente humana, com sua política mesquinha, seus amores inscritos nas paredes, sua fome e seu luxo lado a lado. 17 anos antes da catástrofe, em 62 depois de Cristo, um terremoto devastara a cidade. O templo de Júpiter desabara. O templo de Vênus fora destruído. Inúmeras casas racharam do alicerce ao telhado, mas os pompeanos reconstruíram. Reconstruíram com mais ambição do que antes. Mármores mais finos, afrescos mais elaborados, fontes mais imponentes. Em 79 depois de Cristo, parte da cidade ainda estava em obras. Os andaimes ainda estavam de pé quando o vulcão acordou. Aquele terremoto de 62 não havia sido um sinal de destruição. Havia sido o prelúdio. E ninguém o reconheceu como tal. Em agosto de 79, ou talvez outubro, como sugerem estudos recentes, baseados em análises de colheitas e resíduos orgânicos encontrados nas escavações, Pompeia era uma cidade em plena atividade. Os dias eram longos. O calor da Campânia enchia as ruas de cheiro de suor e especiarias. Nas tabernae, homens jogavam dados sobre balcões de mármore manchados de vinho. Nos banhos públicos, mulheres conversavam enquanto mergulhavam nas piscinas de água quente. No anfiteatro, que comportava 20.000 espectadores,
Os grafites nas paredes ainda guardavam os nomes dos gladiadores favoritos. Havia eleitores, havia escravos, havia comerciantes de garum, o molho de peixe fermentado que os romanos punham em tudo. Havia médicos, padeiros, prostitutas, sacerdotisas. Havia crianças que não sabiam ainda ler, e velhos que sabiam latim e grego. Havia um cachorro acorrentado à entrada de uma domus, com um mosaico no chão que avisava: Cave canem, cuidado com o cão. Eram pessoas, não personagens, não símbolos. Pessoas que tinham nomes gravados nas paredes, dívidas não pagas, amores não ditos, pão no forno. Quando a coluna de fumaça começou a subir do Vesúvio, nenhuma delas sabia ainda o que estava vendo. A 30 quilômetros de distância, em Miseno, na outra margem da Baía, um jovem de 18 anos, chamado Gaio Plínio Cecílio II, estava descansando na vila de seu tio. O tio era Gaio Plínio II, o velho, como a história o chamaria. Naturalista, almirante, homem de curiosidade enciclopédica que havia dedicado a vida a catalogar o mundo natural. Foi o jovem Plínio quem, décadas depois, em cartas endereçadas ao historiador Tácito, nos deixou o único relato direto de testemunha ocular da erupção. Ele descreveu uma nuvem que subia do Vesúvio com a forma de um pinheiro, em latim ad effigiem pinus, alta, com o tronco vertical de fogo e fumaça, expandindo-se no topo como uma copa. O que Plínio, o jovem, descrevia sem saber nomear era o que os vulcanologistas modernos hoje chamam de coluna pliniana, uma erupção explosiva de altíssima intensidade que projeta material vulcânico a mais de 30 quilômetros de altitude. Plínio, o velho, ao ver a nuvem da margem da baía, ordenou que preparassem os navios. Não para fugir, para salvar. O almirante, de 55 anos, quis se aproximar para observar e resgatar os que pediam socorro nas praias. Chegou a Estábia, ao sul de Pompeia. Hospedou-se na vila de um amigo. Tentou dormir enquanto pedras pomes choviam sobre o telhado. Na manhã seguinte, foi encontrado morto na praia. Seu sobrinho, que sobreviveu, nunca soube dizer se foi o gás ou o coração. Plínio, o velho, morreu aos 55 ou 56 anos, ao lado do vulcão que não parou de observar até o fim. A erupção deu-se em 2 atos. O primeiro começou por volta do meio-dia. O Vesúvio expeliu durante horas pedras pomes, cinzas e lapilli que choveram sobre a cidade à razão de 15 centímetros por hora. Os telhados cederam. As ruas ficaram intransitáveis. Mas ainda havia tempo para fugir. Estima-se que a maioria dos habitantes, talvez 18.000 pessoas, conseguiu escapar durante esse primeiro ato. Eles saíram pelas portas da cidade carregando o que podiam: moedas de prata, joias enroladas em pano, crianças no colo. Deixaram para trás seus cães acorrentados, seus utensílios, suas economias, seu pão no forno. Foram embora sem entender que não voltariam. O segundo ato começou na madrugada. A coluna pliniana entrou em colapso. O que havia subido por horas como uma torre de fogo e fumaça desabou sobre si mesma. O Vesúvio lançou então o que os vulcanologistas chamam de fluxos piroclásticos, avalanches de gás superaquecido, cinzas e fragmentos sólidos que se deslocam entre 200 e 300 km por hora. A temperatura no interior desses fluxos pode ultrapassar 600 graus Celsius. O primeiro fluxo atingiu Herculano antes de Pompeia, destruindo-a quase instantaneamente. Depois veio Pompeia. Os que ficaram, os que esperavam pelo fim do bombardeio de pedras, os que estavam fracos demais para caminhar, os que voltaram para buscar algo que esqueceram, os que simplesmente não acreditaram que era o fim, morreram em segundos, não sufocados lentamente, não queimados aos poucos,
Estudos do paleopatologista Pier Paolo Petroni, publicados a partir de 2018, mostraram que, em Herculano, o calor extremo provocou a vitrificação do tecido cerebral de algumas vítimas. O crânio explodiu. O sangue evaporou. O cérebro virou vidro. A morte foi, com toda a probabilidade, instantânea. Menos de 24 horas depois de começar, a erupção havia soterrado Pompeia sob 4 a 6 metros de material vulcânico. A cidade havia desaparecido do mapa do mundo vivo. O que restou não eram corpos, eram ausências. Ao longo dos séculos seguintes, os corpos se decompuseram dentro da camada de cinza endurecida, deixando para trás cavidades com a forma exata de quem havia sido soterrado. Em 1863, o arqueólogo Giuseppe Fiorelli teve uma ideia simples e perturbadora: injetar gesso líquido nessas cavidades. O que emergiu foram formas humanas congeladas nos últimos segundos de suas vidas. Um homem que protege o rosto com o braço, uma mulher abraçada à outra, uma criança, um cão contorcido sobre si mesmo. Não são estátuas. São o espaço vazio deixado por pessoas reais, o negativo em gesso de uma presença que o tempo apagou. Pompeia ficou soterrada e esquecida durante mais de 1.600 anos. Sobreviveu apenas em registros romanos esparsos e confusos. Foi redescoberta por acidente em 1748, quando trabalhadores, escavando um canal perto de Nola, tropeçaram em fragmentos de mosaico. Herculano havia sido encontrada alguns anos antes, em 1738. As escavações que se seguiram ao longo dos séculos XVIII e XIX foram muitas vezes erráticas, apressadas e frequentemente destrutivas. Afrescos foram arrancados das paredes, objetos foram deslocados sem registro, contextos arqueológicos foram destruídos na ânsia de encontrar tesouros. Apenas no século XX, a arqueologia se tornou rigorosa o suficiente para tratar Pompeia como o que ela realmente é. Não um museu de arte romana, mas uma cidade inteira preservada no tempo, com suas lojas, seus grafites eleitorais, seus cardápios gravados nas paredes, seus grãos de trigo carbonizados ainda dentro das ânforas, suas listas de escravos, seus poemas obscenos riscados no reboco, suas receitas culinárias. Uma cidade que nunca parou de falar. O sítio arqueológico de Pompeia, Patrimônio Mundial da Unesco, desde 1997, ainda esconde cerca de 1/3 de sua extensão total por escavar. Cada nova temporada de escavações, como as do Grande Projeto Pompeia, iniciado em 2012 com financiamento da União Europeia, continua revelando inscrições inéditas, esqueletos não identificados, afrescos nunca vistos, detalhes da vida cotidiana que nenhuma crônica romana preservou. Em 2019, os arqueólogos encontraram um ambiente intacto que havia servido de alojamento para escravos. 2 catres, um baú com pertences, arreios de cavalo. Era o quarto de pessoas cujos nomes nunca foram escritos em nenhuma parede. Foram os últimos a ser escavados, porque ninguém, por séculos, os procurou. Hoje, o Vesúvio ainda é classificado como vulcão ativo. Cerca de 3 milhões de pessoas vivem dentro de sua zona de risco direto. A última erupção foi em 1944. Os planos de evacuação existem, e há, entre os vulcanologistas que monitoram o sistema todos os dias, a consciência de que o próximo evento, quando vier, poderá ser tão repentino quanto o de 79 depois de Cristo, ou mais. A geologia não negocia com o calendário. O passado de Pompeia não é apenas passado, é um espelho. Os pompeanos não eram descuidados, não eram ignorantes.
Não eram imprudentes, eram humanos e, como todos os humanos, viviam dentro da narrativa de que o amanhã seria parecido com o hoje, porque sempre havia sido. Tinham toda a razão para acreditar que sobreviveriam àquele dia. Haviam sobrevivido a guerras, a conquistas, a terremotos, ao tempo. A tragédia de Pompeia não é a de uma cidade destruída. É a de uma cidade que não sabia que estava sendo destruída e que, por isso, nos deixou preservado para sempre, sob as cinzas, o retrato mais completo que temos da vida cotidiana do mundo antigo. A catástrofe que os matou é a mesma que os imortalizou. O Vesúvio não apagou Pompeia. O Vesúvio a salvou do tempo. Se esse vídeo chegou até você, obrigado. Esses relatos existem para que as pessoas que viveram e morreram em Pompeia não sejam apenas números ou datas, mas rostos, nomes, pão no forno, uma manhã comum que nunca terminou. Se esse trabalho fez sentido para você, considera deixar um like e se inscrever no canal. É o que mantém essa história viva. Até o próximo vídeo.